uma fé então. Ave Maria, Ave Maria. Na esperança. Ave Maria, Ave Maria. Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiça quer que nossas mulheres sejam construtoras do Canta a fé. Ave Maria, Ave Maria. Na esperança. Ave Maria, Ave Maria. Amém. As crianças vão trazer as provocações. Vamos ver quais vai ser as provocações de hoje. Obrigado, Júlia. Obrigado. Não tem? E a Bíblia? A Bíblia. O sino, cadê esse sino que não toca mais? Passa aqui, ó. Do lado do moço de azul. Aí, pode colocar aqui. Bom, hoje trouxemos o Marcos, é formado em teologia, para falar, certo, sobre os dogmas marianos. E nós sempre fazemos provocações que as pessoas vão contra isso, né? Então, vamos lá. Atenção. Primeira provocação. Um dos dogmas é maternidade Theotokos, Maria, mãe de Deus. O pessoal sempre fala: como que Maria é mãe de Deus? Maria é mãe de Jesus e não de Deus, pois Deus sempre existiu antes de Maria. Ué, pô, não está certo esse negócio aí. Maria, mãe de Deus, a gente reza Santa Maria, mãe de Deus, reza isso? Mas se Deus veio antes, como Maria vai ser mãe de Deus se Deus veio antes? Tá certo isso aí. Continuando. Outro é a virgindade perpétua. Então eu queria que vocês pegassem a Bíblia, quem tiver copy version, a Bíblia, vamos pegar o Evangelho de Marcos. Marcos, quem tiver com a Bíblia? É, mas é Marco, é sem S. Está faltando S. Então, o capítulo é 3. Diz que Maria era virgem, perpétua, sempre foi virgem. Mas pegamos aqui Marcos, capítulo 3, e o versículo 31. Versículo 31. No Marcos, capítulo 3, o versículo 31. Vamos lá. A verdadeira família de Jesus. Bíblia aberta, boca de Deus falando conosco. Bíblia fechada, boca de Deus fechada. Então, ó, nisso chegaram a mãe. Quem é a mãe de Jesus? E os irmãos de Jesus ficaram do lado de fora e mandaram chamar Jesus. Chegou a mãe e quem? Irmãos de Jesus. Então Jesus tem irmãos. Está aqui na Bíblia. Está aqui, ó. Então, ela não é a virgem. Continuando as provocações que falam contra os católicos, né? A outra, Imaculada Conceição, sem o pecado original. Se Maria não teve pecado, Jesus não falaria em João 8, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
E ele fala como afirmação. Então, o próprio Jesus diz que todos temos pecado. Se não faz assim, tirando a minha mãe, não está escrito isso. Quem não tem pecado, está falando para todo mundo. Então, ele falou, tirando minha mãe. Então, continuando. E o quarto, o último que a gente vai falar, Assunção de Maria. Jesus é Ascensão, Maria é Assunção. Então, a igreja que chama, não tem a igreja Colégio Assunção? E tem a igreja Assunção, a Boa Morte? Então, né? Vamos lá, na Bíblia encontramos 2 Reis 11, o profeta Elias subindo ao céu na carruagem de fogo. Veio a carruagem, pegou, foi embora. Não morreu, foi para o céu. Continuando, certo? Também vemos em Hebreus 11, né? Paulo falando, Enoque foi elevado, arrebatado ao céu, não experimentou a morte. Enoque também morreu, foi arrebatado. Mas não tem nenhuma parte da Bíblia que fala que Maria foi assunta ao céu. Não tem lugar nenhum. Então, essas são as provocações que muitos nos acusam, certo? E o Marcos está aqui para falar um pouco sobre esses dogmas. Tá bom? A palavra é sua, fique à vontade. Será que precisa o microfone? Acho que não, né? Consegue ouvir bem, né? Sim, né? Então, eu preciso falar sempre. Bom, gente, boa noite. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: o que é o dogma? Primeiro, a palavra dogma, o que ela significa? Dogma é uma palavra grega. O significado dela, a tradução para a nossa língua é ensinamento. Então, dogma é um ensinamento. Mas que ensinamento é esse? É um ensinamento que a Igreja Católica nos dá, né? A Igreja Católica nos ensina e nós aprendemos. Precisamos aprender, mas devemos aprender. Nós devemos aprender. É um dever nosso aprender sempre mais da nossa igreja, né? Bom, então isso é um dogma, tá? Agora, olha só, quando se fala em Maria, é um assunto fantástico, porque ele gera muita confusão, muita opinião, muita divergência, mas espera aí, essa mulher, ela é mãe de Jesus, não é uma mulher comum. Maria é mãe de Jesus, e isso inclusive sempre, absolutamente sempre foi reconhecido pelos cristãos, sempre. Os primeiros cristãos, eles já viam Maria como uma intercessora. Em Roma, tem alguns lugares lá, as catacumbas. O que são as catacumbas? São túneis subterrâneos, onde os cristãos se escondiam da perseguição, que durou mais ou menos 400 anos, dos romanos que perseguiam para matar os cristãos. Então eles entravam nesses túneis, tem centenas de quilômetros de túneis que podem inclusive ser visitados. Quem for para Roma pode visitar esse lugar. E o que encontraram dentro desses túneis? Desenhos de Maria. Desenhos de Maria. Por quê? Os cristãos, eles estavam lascados, essa é a palavra. Os romanos pegavam os cristãos, matavam, jogavam. Vocês já assistiram filmes? Vocês já ouviram isso? Durante quase 400 anos, os cristãos foram milhares e milhares e milhares de cristãos foram mortos por perseguição, por serem cristãos. E eles pediam a intercessão de Maria para ajudar. E o mais incrível, eu com o Jorge, a gente conversava uma coisa aqui antes de vocês chegarem, né? A fé que aquele povo tinha. A fé que aquele povo tinha. Eles davam a vida dele. Ah, mas aquele tempo lá era diferente. Como diferente? Eles eram exatamente igual a gente, mas eram muito mais pobres, muito passados.
passavam muita necessidade, os primeiros cristãos, né? Mas eles tinham uma fé a ponto de dar a vida deles por Jesus, pelo cristianismo. E a hora que a coisa pegava para lá deles, eles apenas Nossa Senhora. Ela era uma das intercessoras. E não parou aí. Maria veio e ela está fazendo milagres. E fazendo milagres. Hoje, vocês percebem que hoje a gente não ouve mais falar em milagres? Se vocês lerem livros dos grandes santos, ou mesmo na história do cristianismo, vocês vão ver que antigamente, lá nos primeiros anos, depois no período medieval também, lá pelos anos 1000, 1200, 1300, aconteciam muitos milagres. Por que hoje a gente não vê tantos milagres? O povo não tem mais fé. O povo não tem mais fé. Ou a fé do povo é pequena. Naquele tempo, a fé do povo era muito grande. Estava comentando com o Jorge, que essa semana estava lendo um artigo de um dos santos da igreja, um doutor da igreja, e ele falava o seguinte, que as missas, lá pelos anos 1100, 1200, elas tinham só de domingo, tinha missa aos sábados. O povo ia na igreja no sábado à noite, para dormir na igreja, para assistir a missa no domingo. Santo Ambrósio, né, brother? Santo Ambrósio, doutor da igreja. E Santo Ambrósio falava assim, que durante a missa, ele percebia que era a hora dele parar o sermão, porque ele começava a sentir o cheiro do povo. O povo fedia! Porque o povo passou a noite, dormiu a noite na igreja, para ouvir falar de Jesus. A gente chega 5 minutos faltando para começar a missa, isso quando a missa não já começou. E a gente quer ver milagre. Ah, se não aconteceu milagre, eu não pergunto. Bom, não quero fugir do pó. Vamos voltar em Maria. Muito bem. Até os 200, 300 primeiros anos do cristianismo, mesmo sendo perseguidos, os cristãos falavam de Maria e acreditavam que ela era uma grande intercessora. Porém, a igreja sofreu muito com as heresias. O que são heresias? Heresia é tudo aquilo que debate ou entra em debate ou duvida da fé católica. Isso é uma heresia. A igreja, todos os anos da história, ela teve heresias. E era muito difícil combater a heresia. Vocês imaginem o mundo no ano 300, 400, a comunicação era difícil. Não tinha comunicação. As pessoas eram analfabetas. Se vocês quisessem viajar, se uma pessoa quisesse viajar de Roma até Constantinopla, que era outra sede da Igreja Católica, que hoje é na Turquia, se fosse 1.500 quilômetros de distância, e eles falavam grego lá. Em Roma falava latim. Então você tinha um problema com a língua, você tinha um problema de comunicação, transporte, e era muito difícil. E nesse meio todo, nessa confusão toda, levantava um cara e falava assim: eu não acredito nisso que a igreja fala. E ele criava uma tese, que é uma heresia, e ia contra. E a história de Maria começa exatamente aí. A história da heresia, dos questionamentos sobre Maria. Um tal de Nestório, que era um monge católico, começou a falar assim: bom, se Jesus é homem e Deus, Maria é mãe só da parte do homem. Da parte divina ela não é mãe. Olha o que o homem inventou. Ordinário católico. Esse cara se chamava Nestório. E ele criou então o nestorianismo, que foi uma das heresias que questionava se Maria não era mãe de Jesus, Deus. Ela era só mãe de Jesus, homem. O que a igreja fez? Vocês já ouviram falar em concílio? Concílio Vaticano II, que é o mais perto da gente, que foi lá em 1965, o ano que eu nasci. Foi o último concílio que teve.
E ele terminou em 65, ele começou em 62. E esse foi o último concílio. Mas os primeiros, teve de Constantinopla, foi antes, mas teve um concílio que falou: gente, nós precisamos discutir isso, porque essa heresia do Nestor estava crescendo muito, as pessoas estavam acreditando nisso. Eles fizeram um concílio, juntaram todos os bispos, e nesse concílio de Éfeso, vocês já ouviram carta de São Paulo aos Efésios, em Éfeso, uma cidade que fica lá na Turquia, hoje em Turquia, eles decidiram nesse concílio, os bispos, que Theotokos, já ouviram falar em Theotokos? Mãe de Deus, Maria, mãe de Deus. Ponto final. Manuel falava lá no grupinho dele. Falava lá no grupinho, né? Tá, a igreja decidiu. Tá decidindo. Você não, acho que foi você que estava falando. A igreja decidiu, está decidido. Ponto final, não se fala mais nisso. Católicos, vocês têm que acreditar nisso. Ah, mas a igreja pode fazer isso? Deve. Por quê? Porque o povo vive no mundo da hoje. Vamos ser sinceros. Se a gente não olhar para a nossa igreja como uma guia para a gente vai sair por um caminho diferente, que foi o que o Nestor fez. E a igreja é repleta de heresias. Repleta. A gente vive hoje. Qual é? Qual é a heresia que a gente vive hoje? Todos os grupos quase falaram. Protestantismo. Heresia pura. Pura. Para mim é pior do que tem hoje. Para mim é pior do que tem. Pegaram a Eucaristia, pegaram Maria, o padre Paulo Ricardo fala, pegaram a bacia com água, o nenejo, tudo junto e jogaram no lixo. O nenê junto. Padre Paulo Ricardo, né? É um teólogo de respeito. Então, gente, olha, Maria, o primeiro dogma foi esse. No ano 431, em Éfeso, a igreja falou: Maria é a mãe de Deus, e no final não mais isso. Né? Pegando um pedacinho que o Jorge falou. Ah, mas não está escrito na Bíblia. A doutrina da igreja católica nunca foi baseada nisso. Quem fala isso é protestante. A nossa religião, nossa igreja católica, ela é baseada em 3 coisas. 3 coisas. A Bíblia, o magistério. O que é magistério? É a hierarquia da igreja. O Papa, os bispos, os padres, a quem nós somos inferiores a eles, sim. Eles têm mais conhecimento do que a gente, eles têm mais autoridade do que a gente. Né? Então, a Bíblia, o magistério e a tradição. É nisso que os protestantes questionam. Não está escrito na Bíblia. Muito bem, não está escrito mesmo. Mas sabe quando foi escrito a Bíblia? Sabe quando a igreja, a igreja católica, vamos lembrar, gente, a gente precisa pensar um pouco. O protestantismo nasceu em 1517. 1500 anos depois que estava tudo pronto. É a mesma coisa, você está fazendo sua casa, você leva 1500 anos para construir sua casa. Aí chega eu lá, 1500 anos você levou para construir sua casa. Eu chego lá, nossa, mas ficou bem esse teado aí, derruba ele. Engenheiro da obra. Então, gente, a gente precisa ficar muito atento a isso. Basta a gente observar. Se a gente observar como a história aconteceu, como as coisas são questionadas, nós vamos encontrar a resposta para absolutamente tudo. A tradição. Eu tenho a minha família. O meu pai contava coisa para mim do meu avô que eu não vi, mas eu acredito. Os apóstolos, eles saíram, os 12, um para cada lado do mundo, falando de Jesus, sem ter uma palavra escrita. Jesus não tem um lugar na Bíblia que ele escreveu uma palavra. O único lugar que Jesus escreveu foi no chão, quando a pecadora lá estava querendo apedrejar ele, e ninguém sabe o que ele estava escrevendo aí, está escrito. Ele estava rabiscando, sei lá, o que Jesus estava escrevendo. Se alguém vir com um versículo, Jesus escreveu isso aqui, ele não escreveu nada.
escreveu nada. E a Igreja Católica, voltando lá, ela foi juntando os livros que foram escritos pelos apóstolos. Ó, vamos confundir as coisas. O Velho Testamento já existia. O Velho Testamento, ele é judeu. Ele não é cristão. Ele é a base do cristianismo. Ele estava preparando o cristianismo. O cristianismo veio depois no Novo Testamento, que são os evangelistas, são as cartas de São Paulo, várias leituras lá. Só que esse Velho Testamento, esse Novo Testamento, ele só foi escrito depois do tempo. A igreja juntou aqueles livros, e outra, era escrito mesmo, não tinha copiadora, não, era como escreviam os monges, escreviam aí, o outro pegava, chamavam papistas, eles escreviam, né, para poder ter na mão os livros do Novo Testamento. E isso levou 300 anos, mais de 300 anos. Então, o que foi feito antes? O que manteve o cristianismo vivo? A tradição. Ah, não está escrito na Bíblia. Oh, meu Deus do céu, o cara não quer entender isso. A tradição. Então, a nossa religião, ela é baseada na palavra, na tradição e no magistério. Papa, bispo, padre, tal. Certo? Bom, esse foi o primeiro dogma que a igreja falou. É isso o ponto final. A igreja católica. O segundo dogma, ele veio depois de 200 e tantos anos, 220 anos mais ou menos, que foi a virgindade perpétua. Esse negócio é muito complicado. Como que pode uma mulher ficar grávida, virgem, dar à luz, virgem, e continuar virgem até hoje? Muito bem. Isso aconteceu no ano. Isso sempre foi debatido. Lembra que eu falei no começo? Os cristãos debatiam isso já. Isso que o povo sempre quis a virgindade perpétua de Maria. Eram aqueles que questionavam, que levantavam situações que as pessoas falavam: nossa, é mesmo. O pessoal costuma dizer que o problema da igreja católica são os teólogos, não é o povo. Porque são os teólogos que inventam coisa. E aí os caras falam: nossa, eu nem tinha pensado nisso, né? O povo acreditava, o povo queria, o povo desejava que Maria fosse essa grande mulher que a igreja católica vê hoje, né? Mas tinha muita gente que ia lá jogar areia na engrenagem da igreja, né? E no século III já tinha o São, eu tenho alguns nomes aqui, já tenho um deles, mas datas e nomes São Cirilo de Alexandria, no século III, no ano 300, do 200 ao 300, né? O século III começa no ano 200, termina no ano 299. Ele falava assim: não, Maria é viva, é possível sim ela ficar grávida, dar à luz, mas como? Ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim: ó, se você pegar um vidro, uma janela de vidro, e o sol bater nela, a luz não passa por ele sem quebrar o vidro. Passa. Então, Maria não pode ser. Né? Santo Agostinho, doutor da igreja, já ouviram falar de Santo Agostinho, né? Inteligentíssimo, talvez o maior dos doutores da igreja. Ele falava assim: nem pensem, nem ousem a duvidar da virgindade de Maria. Santo Agostinho. Tão pura essa mulher. Como pode uma mulher que foi escolhida a dedo por Deus? A dedo. Como pode ser uma mulher? Ela tinha que ser muito especial. Santo Agostinho já defendia isso, defendia muito evidente. Ele não admitia que as pessoas falassem nada de Maria. Nada. Então, no ano de 649, por causa dessas discussões, veja como a igreja funciona, gente.
a igreja, vocês podem ver. Vocês já ouviram falar da Nossa Senhora do Mel? Vocês já ouviram falar? Não. Aqui em Matão, que fica a 250 quilômetros de Piracicaba, tem uma imagem de Maria. Vocês viram falar, João? Tem uma imagem de Maria que faz 25 anos. 25 anos que sai mel dela. Mel. É uma Nossa Senhora das Graças. Mel. Já levaram na Unicamp, 25 anos. Levaram na Unicamp, fizeram exames, puseram câmera dentro, não tem nada. Aí as pessoas pegam aquele mel, esse mel ele tem umas propriedades, um mel puríssimo. O próprio pessoal do Unicamp já fez essa análise. É um mel puríssimo, mas ninguém entende. Daí as pessoas falam assim: peraí, os católicos, faz 25 anos que acontece isso. Isso já era para ser considerado um milagre, a Igreja Católica. Não. Pode ser. Vamos esperar. Tudo na igreja não é milagre. Não, nós não somos protestantes. Nós somos católicos. A igreja, ela é lenta para tomar decisões. Sempre foi. Quando ela toma a decisão. É nisso que nós acreditamos. É na nossa doutrina que nós acreditamos. Na nossa doutrina. Muito bem. Então, no ano de 649, lembrando, recapitulando, o primeiro dogma no ano 431, que foi Maria, Mãe de Deus, Teotocos. O segundo dogma, 250 anos, mais ou menos 250 anos depois, em 649, o Papa proclamou Maria, Virgem Perpétua. Isso aconteceu em Latrão. Vocês sabem onde é Latrão? Todo mundo aqui sabe onde é Latrão. Vocês sabem onde é Latrão? Sabem? Vocês não viram o novo Papa? Ele não saiu numa varanda lá, se apresentou. Aquela igreja de Latrão, em Roma. Foi ali, naquele lugar, no ano 649, faz tempo, hein? Que foi proclamado o segundo dogma. A igreja de Latrão, ela era a antiga morada dos papas. Os papas moravam lá. Depois mudaram, mas até eu não sei dizer data, eu não lembro, eu já vi isso, mas eu não lembro. Até uma certa fase da igreja, eles falam que moravam na igreja de Latrão. Então foi naquele lugar que foi proclamado o segundo dogma de Maria. E as discussões sobre Maria continuaram, nunca pararam. Quem acha que hoje os protestantes enchem o saco? Antes enchiam o saco. Mesmo antes do protestantismo, os próprios cristãos questionaram. E a igreja ficou 1.200 anos sem tocar no assunto. Mas o povo queria uma outra coisa. O povo queria a Imaculada Conceição. Eu sou da paróquia Imaculada Conceição, lá da Vila, pela Reserva. O que é a Imaculada Conceição? O que significa Imaculada Conceição? Imaculada Conceição é Imaculada Concepção. Concepção, todos nós fomos concebidos um dia. Maria também, só que com uma diferença. Todos nós nascemos e trazemos com nós o pecado original. Que é o pecado original? O pecado original é a desobediência de Adão e Eva. Nós, como filhos de Adão e Eva, nós trouxemos dentro da gente o pecado original. Como que a gente se liberta do pecado original? Batismo. Se tivesse um bombom, o batismo nos lava do pecado original. Qual era o debate do povo na época? Como Maria, que trouxe Deus para o mundo, poderia ter pecado?
impossível pensar nisso. Ó, lembra de Santo Agostinho? Nem pensem que Maria pecou, ou que Maria foi vítima do pecado. Gente, o nosso conhecimento é tão pequeno que quando a gente descobre umas coisas novas, a gente precisa parar e analisar. No Alcorão, o Alcorão é o livro dos islâmicos. É a Bíblia, vamos falar assim, é a Bíblia dos islâmicos, né? O islamismo, ele veio no ano 610, mais ou menos. Ele começou lá e hoje tem muitos países aí que eram cristãos, inclusive a Turquia, por exemplo, que não se chamava Turquia em outra história, eles eram cristãos de Egito. Hoje eles são muçulmanos. Muçulmano é aquele que prega e acredita na religião islâmica. Eles eram cristãos. E por questões aí da história aí, eles se tornaram muçulmanos, islâmicos. E a Bíblia dele, a Bíblia é o nome, tá? O livro deles é o tal do Alcorão. Todo mundo ouviu falar já. Sabe o que está escrito lá? Eu vou ler para você porque eu peguei o texto original do Alcorão. A única mulher que não foi tocada pelo demônio foi Maria. No Alcorão está escrito isso. Eles não são cristãos. Eles matam cristãos. Pelo amor de Deus, gente, calma. Quero pôr minhoca na cabeça. O islamismo, ele não prega violência. Mas aqueles caras fundamentalistas, os homens do mundo, lembra, cortar a cabeça todo, eles falam que os cristãos são infiéis. Mas no livro que eles seguem, está escrito que Maria foi a única mulher que não foi tocada pelo demônio. Olha só que coisa fantástica, né? Os próprios islâmicos, os muçulmanos, eles falam isso da nossa Maria. Ora, se o povo falava já isso, se até os islâmicos falam isso, por que não dizer que Maria nasceu sem o pecado original? Maria foi a única, gente, estamos falando em dogma. Dogma, como o Jorge falou no começo, é uma verdade revelada por Deus. Não está escrito na Bíblia, não adianta procurar que vocês não vão achar. Mas Deus revelou o povo, os grandes homens sábios, os grandes doutores da igreja, que Maria era titular. Que ela foi concebida sem pecado. Aí o que aconteceu? Olha só que interessante. Deixa eu ver as datas aqui, se é isso, né? Esse dogma foi programado pelo Papa Pio IX em 1854. 1854, ó, 1200 anos depois do segundo dogma. 1200 anos depois. Ficou esse tempo todo, 1200 anos, pra caramba, hein? E o povo, não, Maria Imaculada, e a igreja estudando e trabalhando e rezando, até que no ano de 1854, o Papa Pio IX proclamou o dogma de Maria. Mas, 24 anos antes, em 1830, aconteceu uma coisa que pesou muito nessa decisão do Papa. Na França, vocês já ouviram falar, uma menininha analfabeta. Todo mundo era analfabeto naquela época, né? Contando os ricos, os estudiosos. A igreja tinha muitas pessoas que estudavam, sabiam ler, escrever e tal. Uma menininha analfabeta, Catarina de Labouré. Labouré tem que fazer biquinho para falar, porque é França. Ela teve uma visão de uma senhora que falou para ela assim: eu quero que você cunhe uma medalha
medalha. E na medalha, essa é a frase, vocês vão lembrar da frase. E na medalha vai estar escrito. Né, no meu resumo aqui não está. No meu rogai por nós que temos agora. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A menininha guardou na cabeça essa frase, ela não sabia ler, era analfabeta. Pobre, miserável, numa época que a Europa estava numa miséria terrível. Chegou e falou com o padre, viu? Essa senhora falou para eu fazer essa medalha e escrever: ó Maria concebida sem pecado. Ó, 23 anos antes. 23 anos antes do terceiro dogma. Mandou escrever uma medalhinha, escrever lá, e estava tendo uma peste lá, tinha muita audiência, né, para higiene, muita gente. E ela fez essa medalha, e a igreja começou a cunhar aquela medalha: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bom, a própria mulher, a própria senhora falou para escrever. Ela era concebida sem pecado. 23 anos antes, em 1830. Em 1854, o Papa Pio XI, Pio IX, proclamou: Maria foi concebida sem pecado. Católicos, é isso, acabou o ponto final do seu discurso. Certo? Muito bem. 4 anos depois, essa vocês vão lembrar melhor. 4 anos depois do Papa ter proclamado a Imaculada Conceição, aparece uma outra menininha, também analfabeta, também na França, em Lourdes, e vê uma senhora que fala com ela e fala para ela construir uma capela naquele lugar. Sabe de onde vem a palavra capela? Capela, tá vendo? A gente fala, né? Capela, é capela não sei o quê, capela não sei o quê. Capela vem de uma capa de um santo que está, eu não sei direito, eu não lembro qual cidade está essa capa. De um santo que era essa capa da ela. Produziu muito fruto na igreja. E ele guardou, essa capa existe até hoje, uma capela, e ficou numa igrejinha lá, o pessoal falou: capela, isso existe, capela. Olha que interessante, olha quanta história aqui nós temos. Vamos voltar. Aí a menininha recebeu a seguinte ordem: eu quero que aqui mande fazer uma capela. E eu quero que o povo venha rezar. E ela saiu correndo, foi lá com a mãe dela, oh, meu Deus do céu, que história é essa? Levou ela para falar com o padre. Lá para o padre, a menina com medo, analfabeta. Como é que essa mulher que apareceu para você? Ah, não sei. Falei: então você vai lá e pergunte para ela quem é ela. E a santa foi de novo, a menina foi de novo. Viu? Quem começou? Eu sou a Imaculada Conceição. Essa é a história da Imaculada Conceição. Lourdes hoje é um lugar extremamente conhecido, com muitos milagres na França, né? Então, 24 anos antes, Nossa Senhora apareceu e pediu para a menininha para fazer uma capela. Fazer a medalha. Aí, em 1854, o Papa proclamou, e 4 anos depois, a própria Maria apareceu como Imaculada Conceição e pediu para fazer a capela. E Lourdes é um enorme, gigante lá. Muita gente já foi para lá, no Brasil. Bom, esse foi o terceiro dogma. Aí vem o quarto dogma. O quarto dogma é muito interessante, porque ele é o mais novo, né? Foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. Em 1950, que é a Assunção de Maria. Qual a diferença entre ascensão e assunção? Jesus ascendeu ao céu, ele subiu por vontade própria. Vamos dizer assim, ó, por força própria. Jesus subiu ao céu sozinho. Maria foi
elevada aos céus. Essa é a diferença de assunção e ascensão. Quem ascende, sobe por força própria. Assunta, ela é elevada aos céus. Lá em Israel, teve a felicidade do lugar, tem duas versões de Maria. Uma é a igreja da dormição. Maria dormiu, ela não sentiu a morte. E a outra que é que fica ali em Jerusalém mesmo, onde Maria teria sido colocada. Né? E é interessante que tem um altar assim, depois você passa por um lugar onde você tem que abaixar para entrar, que é um túmulo. Nesse túmulo, depois de 3 dias, era costume dos judeus, né? Fazer, assim como Jesus, passar os bálsamos, né? Quando Maria Madalena foi ver o corpo de Jesus, ela foi levar os perfumes e tal. Chegaram lá e Maria não estava mais lá. E bem acima da cabeça da gente, assim, da altura desse teto, tem um buraco, que seria o lugar por onde Maria passou. Então, gente, é muito... É a fé que faz a gente acreditar nessas coisas. Não adianta falar assim, eu tenho prova. Ninguém tem prova. Isso aí aconteceu há 2000 anos, né? Mas é a fé que tem. Esse é o grande segredo. Se for precisar de prova para tudo, fica fácil demais, né? A gente deve ter fé em Maria, acreditar e pedir a ajuda dela, porque ela é uma intercessora para nós aqui, para Jesus. É Jesus que faz sim. Não acredite em você que os protestantes falam, vocês dão mais valor para Maria do que para Jesus. Não. Jesus é Deus, ponto final. Os dogmas, eles não foram criados para Maria, para exaltar Maria. Não, é para glorificar Jesus. É isso que o católico tem que entender. Nem Maria quer. Isso é uma grande bobagem, isso é uma questão de inteligência, né? Porque olha, cada lugar que você vai, cada país que você vai, tem um povo diferente. Maria é negra no Brasil, a gente estava vivendo uma época, Maria apareceu. Por que a senhora apareceu? Por causa da escravidão. Tem uma série de coisas. Você vai no México, Maria Guadalupe, ela tem o olhinho puxado. Porque lá eles são mestiços índios. Jorge falou uma coisa só para encerrar. Bom, enfim, quando você fala em Assunção, a questão é a seguinte: Maria foi levada ao céu por quê? Porque o corpo que carregou Jesus 9 meses no ventre não podia apodrecer. Não é muito louco isso? Você fala assim, nossa, não, Maria morreu igual a gente, apodreceu. Olha a sabedoria da igreja. E ela não decidiu isso numa reunião de, vamos fazer uma reunião. Foram séculos para ela tomar essa decisão. E o Jorge falou uma das provocações lá. Os irmãos de Jesus estão aí. Isso é ignorância pura. Isso é tradução. Quando você está oh meu Deus. Os judeus antigamente era comum eles chamarem de irmãos entre eles. Engraçado que os protestantes falam isso, mas eles mesmos chamam eles de irmão. O cara não é nada dele, irmão. Os judeus faziam a mesma coisa. Eles chamavam os parentes, os amigos daquela comunidade, eles se chamavam de irmão. Então, quando lá no Evangelho de Marcos, né, Jorge, fala os irmãos de comunidade. Os irmãos de comunidade. Era muito comum isso no mundo judaico, como é comum em outras religiões, inclusive no protestantismo. Gente, esses são os 4 dogmas. Eu diria para vocês o seguinte: esse negocinho aqui, ó, ele é uma riqueza de informação. Querem estudar sobre dogmas? Vou estudar mais? É só digitar aqui, ó, dogmas marianos, lá no Google. Vai aparecer 1 milhão de informação. Geralmente são católicos sérios
que escreve matérias para... Você vai encontrar um ou outro protestante que questiona aqui, mas não deu orelha para protestante, não. Vocês não são protestantes, vocês são católicos. Ok, gente? É isso. Ó, só uma coisinha, Jorge. Falando em curiosidade da igreja, né? Olha como a nossa igreja é rica. Eu aprendi isso essa semana. Não sabia. Vocês sabem por que a igreja católica tem sino? Olha só que riqueza de informação. Antigamente, é nessa linha aí. Isso aí é judaico, né? Isso aí é judaico. Mas no cristianismo é o seguinte, ó. No século VII, o povo não tinha relógio. O povo não tinha nem comida. Quando ia ter a missa, eles não sabiam que hora que era. Né? Então teve um papa, que eu já não lembro o nome, que falou, não, vamos por um sino. Aí quando estiver perto da hora da missa, a gente bate o sino. Por fim o sino acabou virando um costume, uma arte, que é uma arte, né? O sino é um negócio. Olha quanta coisa que tem na nossa igreja. E a gente precisa valorizar isso. Todos os lugares. Todos os lugares. Também. Muito bem, gente. Passou bem rápido, né? Eu teve aqui, né? 4 blocos, talvez só, né? Mas, pelo menos tempo para ter uma noção, né, gente? Agora vocês sabem que tem 4 marianos. Quando faz a adoração Santíssimo Sacramento, fala desses 4 blocos. Vocês vão lembrar disso aí, né? A gente tem uma pequena lembrança para entregar para o Marcos, agradecer pela gentileza de vir da casa lá. Né? Para a Laurinha, estava fazendo pergunta matemática para a Laurinha. Obrigado, Marcos. Vamos dar uma salva de palmas para ele, pela gentileza. Deus abençoe.